A traição do meu marido me jogou na rua sem um centavo no bolso. Foi então que, por puro acaso, um anúncio misterioso caiu em minhas mãos. Um magnata rico procurava uma mãe substituta para morar em sua casa e cuidar de seu filho. Pouco depois, meu ex-marido ligou, dizendo que reconhecia sua culpa e estava pronto para me aceitar de volta. Mas o menino, de quem eu estava prestes a cuidar, respondeu por mim. Minha mãe não fez nada de errado. O telefone caiu das mãos do meu ex-marido e se espatifou no chão. A garoa de inverno em São Paulo não é tão barulhenta quanto uma tempestade de verão, mas ela penetra até os ossos, congelando a alma por completo. 3 anos de juventude, 3 anos de casamento, 3 anos de nora em uma casa estranha. Tudo que me restou foi uma mala com uma rodinha quebrada, que caía desamparadamente de lado aos meus pés. Toquei com cuidado a bochecha, a mesma que acabara de levar um tapa. A dor ardente ainda não havia diminuído, mas comparado ao vazio interior, como se algo tivesse morrido em meu peito, era quase imperceptível. Esta noite, Ricardo Almeida trouxe aquela mulher para casa. Ela era mais bonita do que eu e, o mais importante, sua barriga estava arredondada pela gravidez. Minha sogra, a quem eu um dia chamei respeitosamente de mãe, a amparava como se fosse um ovo frágil, enquanto lançava sobre mim olhares mais afiados que uma navalha. A sogra me chamou de árvore seca. Se em tantos anos não consegue gerar um herdeiro, saiba o seu lugar e suma daqui, disse ela. Ricardo estava ao lado, segurando os papéis do divórcio, que me forçou a assinar. Em sua voz havia arrogância. Assinou? Agora, fora de casa. Precisamos de espaço para Luísa. E não pense que aquele dinheiro na conta é seu. Considere uma compensação pela minha juventude desperdiçada. Subtraia os custos do seu sustento por 3 anos. E fica elas por elas. Vá embora de mãos abanando. A crueldade de um homem em quem o amor se apagou podia ser tão monstruosa? Eu sorri fracamente. Já não havia lágrimas. Elas todas se esgotaram nas longas noites de espera. Quando ele voltava para casa, bêbado, impregnado com perfumes de outras mulheres, toda vez eu pegava a mala e a arrastava até a porta. O barulho das rodinhas no concreto soava como o estalo do meu coração partido. O vento sul batia sem piedade. Eu me encolhi em meu casaco fino. Não comi o dia todo. Meu estômago roncou traiçoeiramente. Sentei-me em um banco num ponto de ônibus antigo. As luzes alaranjadas dos postes se refletiam borradas nas poças. Para onde ir agora? Minha cidade natal ficava longe e a vida lá não era nada fácil. Meu pai mal havia se recuperado de uma doença. Eu não queria voltar para meus pais naquele estado lamentável e lhes causar mais dor. No bolso, algumas centenas de reais. Em São Paulo, com isso, não se passa nem uma noite em um albergue barato. Eu olhava os carros passando e meu coração afundava cada vez mais em um peso esmagador. Dizem que o destino de uma mulher depende do marido. Parece que eu havia falhado completamente nisso. De repente, um sedã preto de luxo passou voando. As rodas entraram com tudo em uma poça grande bem na minha frente e a água suja jorrou, encharcando uma das minhas calças e a mala velha. Eu já ia xingar os ricaços sem coração, mas naquele momento o vidro se abriu um pouco. E de lá saiu um papel amassado, que caiu bem aos meus pés. Lixo descartado, tão inútil quanto eu naquele momento. Quase o chutei para longe, mas a curiosidade venceu. Eu me inclinei e o peguei. O papel estava úmido e amassado, mas sob a luz fraca do poste, as letras ainda eram legíveis. Procura-se cuidador especial para criança. Moradia e alimentação incluídas. Mãe substituta. Meu olhar grudou nas palavras moradia incluída. Para mim, que não sabia para onde ir, essas palavras brilharam como uma boia salva-vidas em meio a um oceano gelado. Desdobrei o papel molhado em meu colo e li com mais atenção. Não era um anúncio comum para governanta ou babá. Os requisitos eram bastante estranhos. Fisicamente saudável, capaz de suportar alta carga de trabalho, não interferir na vida pessoal,
disposta a viver isolada do mundo exterior. Salário a combinar: moradia, alimentação e despesas domésticas fornecidas. Abaixo, um endereço em Alphaville, um condomínio de elite fechado, conhecido por sua inacessibilidade. Como contato, apenas um número de celular, sem nome do empregador ou da agência. Vago demais, suspeito demais. Em qualquer outra situação, eu pensaria que era uma armadilha, mas agora, quando o mundo inteiro me virou as costas, quando o frio me cortava até os ossos, o que eu tinha a perder? Olhei para o relógio. Já passava das 10 da noite. A mansão era longe, mas se eu fosse a pé e pegasse, o último ônibus poderia chegar aos portões antes que fechassem. Um pensamento imprudente passou pela minha cabeça. Por que não tentar? Na pior das hipóteses, perderia apenas tempo. Na melhor, passaria pelo menos esta noite sob um teto e não em um banco congelado. Respirei fundo. O frio do inverno inesperadamente clareou minha mente. Levantei-me, agarrei a mala e caminhei a passos rápidos em direção ao ponto de ônibus. A decisão estava tomada. Fazer a última aposta neste jogo do destino. O condomínio de elite em Alphaville era completamente isolado da agitação da cidade. Atrás dos pinheiros, que balançavam ao vento, mansões se escondiam em silêncio. Os portões de ferro, forjado preto, que surgiram diante de mim, lembravam a entrada de um castelo, encantado de um conto de fadas, só que escuro e deserto. Apertei o botão do interfone e um som agudo rasgou o silêncio. Pouco tempo depois, o portão se abriu com um rangido e um homem idoso apareceu pelo jeito o mordomo, vestido com uma precisão pedante, mas com o rosto sulcado pelas rugas dos anos vividos. Ele me mediu da cabeça aos pés, com um olhar atento e ligeiramente surpreso. Quem é a senhora? Sua voz era grave e rouca. Entreguei-lhe o papel amassado. Boa noite. Eu vi o anúncio e vim por causa do trabalho. O mordomo olhou para o papel, depois para minha calça suja e molhada e para a mala lastimável. Ele balançou a cabeça levemente e suspirou. Como suspiram as pessoas que viram. Decepções demais e há muito deixaram de esperar por algo, mas ainda assim deu um passo para o lado. Entre, o patrão está em casa. Mas vou avisando, não espere muito. Essa semana já vieram 10 pessoas para a entrevista e nenhuma aguentou. Seu aviso me deu um calafrio, mas minhas pernas avançaram por conta própria. Atrás dos portões, estendia-se um pátio espaçoso, pavimentado com pedras cinzentas. O gramado estava perfeitamente aparado, mas havia nele uma certa artificialidade, uma ausência de vida. Diante dos meus olhos, erguia-se uma mansão em estilo de fazenda europeia, majestosa, mas com as cortinas de todas as janelas firmemente fechadas, como se protegesse deliberadamente de toda a luz e alegria. Deixei minha mala na entrada e segui o mordomo até a sala de estar. Mal cruzei o limiar e senti o ar pesar em meu peito. Não era calor, nem abafamento, mas um peso. O peso de emoções reprimidas. Da sala de jantar veio o som de louça quebrada, um grito e em seguida um choro infantil desesperado de cortar a alma. O mordomo correu assustado para lá, esquecendo-se de mim. A curiosidade e a ansiedade me levaram atrás dele. A cena, que se revelou aos meus olhos, me fez prender a respiração. No chão, havia cacos de um prato e sopa de legumes espalhada. Um homem de camisa branca, com as mangas arregaçadas, apoiava as duas mãos na mesa, com as costas ligeiramente curvadas sob o peso invisível de noites, sem dormir e desespero. Debaixo da mesa de jantar, encolhido como uma bola, estava uma criança magra, de uns 4 anos. Não mais. Seus grandes olhos escuros olhavam com medo, mas neles ardia uma resistência teimosa. O menino apertava contra o peito um robô de brinquedo, como um último escudo contra um mundo assustador. O homem levantou a cabeça. Traços regulares, olhos fundos e um cansaço mortal neles. A barba por fazer. A voz era baixa, suplicante.
Lucas, por favor, só uma colherada, só uma, senão teremos que te levar para o hospital de novo para tomar soro. O menino soluçou e gritou com a voz rouca: Não quero, papai mentiroso, sai, sai daqui. O homem, que aparentemente se chamava Marcelo Monteiro, fechou os olhos, tentando reprimir uma onda de raiva. Ele esfregou a ponte do nariz com uma expressão de dor. O mordomo deu um passo à frente, mas Marcelo o dispensou com um gesto. E em sua voz, da qual se foram os últimos resquícios de paciência, suou: Seu Antônio, limpe isso aqui. E você? Ele se virou, bruscamente, e cravou o olhar diretamente em mim, que me escondia na porta. Um olhar sem uma gota de interesse, apenas tédio e rejeição. Nova candidata? Já viu o que acontece aqui? Não precisamos de uma babá. Vá para casa. Seu Antônio vai reembolsar sua passagem? Suas palavras caíram como água fria. Sem um cumprimento, sem uma chance de me explicar. Simplesmente me dispensou. Olhei para o meu casaco sujo, depois para a criança debaixo da mesa, para aquele olhar desesperado que me lembrava dolorosamente o meu próprio nas longas noites solitárias, quando se espera por calor e ele nunca chega. E o que me esperava do lado de fora daqueles portões? Congelar no ponto de ônibus de novo. O orgulho subiu como uma onda. Queria virar as costas e ir embora, mas o olhar do menino me segurou, me pregou no lugar. Cerrei os punhos, superei a dor e encontrei coragem. Se eu for embora, agora seu filho continuará sem comer um único pedaço. O Senhor já tentou 10 pessoas. Dê-me 5 minutos. Se nesse tempo ele não comer, eu vou embora por conta própria. Não aceitarei um centavo pela passagem. Marcelo ergueu uma sobrancelha surpreso. Provavelmente, nenhuma candidata, muito menos uma tão simples e mal vestida, havia tentado negociar com ele. Ele semicerrou os olhos, me examinou lentamente da cabeça aos pés. Botas gastas, rosto sem maquiagem, mas um fogo teimoso nos olhos. Finalmente ele levantou as mãos e deu um passo para trás. A voz soou, desafiadora e cansada ao mesmo tempo. Certo, 5 minutos. O tempo está correndo. Na grande sala de jantar, instalou-se o silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Respirei fundo, controlando o tremor nas mãos, e caminhei lentamente em direção à mesa. Não tentei arrastar a criança à força, nem me impor sobre ela. Fiz o que talvez ninguém naquela casa havia feito. Ajoelhei-me diretamente no chão frio e fiquei no mesmo nível do menino. Debaixo da mesa estava escuro e apertado, mas para ele era a única fortaleza. O último refúgio seguro. O menino me olhava com olhos negros desconfiados, apertando o robô como um porco-espinho, que eriça os espinhos para defender seu território. Eu não o apressei, nem o incentivei a comer. Apenas observei o brinquedo em silêncio. Era um super-herói que se transformava. Havia uma lasca em seu braço de plástico. Comecei a falar em voz baixa, de modo que apenas nós dois pudéssemos ouvir. Olha, seu companheiro está ferido. Esse braço deve doer muito. Se não o recarregarmos com energia, ele não poderá se transformar e proteger a terra. Os olhos escuros vacilaram. A curiosidade infantil é a arma mais poderosa contra qualquer defesa. O menino olhou para o robô, depois para mim. Os lábios ainda firmemente cerrados. Puxei para perto de mim o prato com a sopa, peguei um pouco com a colher, mas não a levei aos lábios da criança, e sim ao robô. Minha voz tornou-se solene, como a de alguém cumprindo uma missão de extrema importância. Eu sou a doutora X da estrela Sirius. Vim com uma carga de energia especial para guerreiros feridos. Guerreiro, abra a boca, receba a carga. É preciso se recuperar urgentemente. Levei a colher até o robô e antes que o menino pudesse reagir rapidamente, coloquei em minha própria boca. Uau, como comeu rápido. A energia já está se espalhando por todo o corpo. Mas se o comandante estiver sem forças, quem liderará o robô na batalha? Comandante, você também precisa se recarregar. O menino me olhava sem piscar. A desconfiança em seus olhos diminuiu um pouco. Dentro dele
Claramente havia uma luta, a fome contra o pequeno orgulho. Peguei outra colherada e a levei aos seus lábios, com o olhar de um comandante de quem depende a salvação do planeta. Comandante Lucas, os guerreiros aguardam sua ordem. Receba a carga só um pouquinho. E o milagre aconteceu. A pequena boca, firmemente fechada, se abriu lentamente. Lucas aceitou acolher com hesitação e engoliu. Não gritei de alegria nem o enchi de elogios. Apenas sorri com confiança e peguei a segunda colherada, a terceira. Cada gole se transformava em um episódio de uma pequena saga espacial, nascida ali mesmo, no improviso. Marcelo estava na porta, observando tudo. Eu não olhava para ele, mas sentia seu olhar mudar de uma indiferença fria para a surpresa e uma leve perplexidade. Ele claramente não esperava que aquela mulher simples conseguisse convencer seu filho teimoso com uma história tão singela. Os 5 minutos se passaram. A sopa estava pela metade. Lucas, de repente, pressionou a mão na barriga e balançou a cabeça. Chega. O comandante está recarregado. Eu não insisti. Limpei sua boca com cuidado e disse seriamente: Entendido. Missão cumprida. Comandante, descanse. Levantei-me. As pernas estavam dormentes e quase perdi o equilíbrio. Virei-me para Marcelo. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, o rosto impassível. Sacudi a saia e disse calmamente: Seu filho comeu. Não tudo, mas o suficiente para evitar o soro. Cumpri minha parte do acordo. Com sua licença, dirigi-me à minha mala. Mas uma voz grave me deteve. Espere. Marcelo se aproximou. Ele cheirava a sândalo. Esse aroma se sobrepunha a tudo mais na sala. Como você se chama? Levantei a cabeça. Helena. Helena Souza. Helena Souza, repetiu ele em voz baixa. O olhar calculista de um homem de negócios substituiu a rejeição anterior, certo? Contrato você, período de experiência, 1 mês, salário, R$ 15.000, moradia e alimentação incluídas. Se mostrar resultados, haverá bônus. Seu Antônio preparará um quarto para você. R$ 15.000. Para mim, naquele momento, era uma quantia quase inacreditável. O suficiente para sair das dívidas e começar de novo. Eu ainda não tinha tido a chance de agradecê-lo quando o telefone no meu bolso vibrou. Na tela, Ricardo Almeida. A mensagem era curta, mas afiada como uma faca. Nem pense em chorar e pedir para voltar. Eu e minha mãe trocamos as fechaduras. Sorri, desliguei a tela e ergui o olhar para Marcelo. Muito obrigada. Farei o meu melhor para justificar sua confiança. Os primeiros dias na mansão em Alphaville não foram fáceis. A concessão de Lucas, no dia anterior, acabou sendo uma fraqueza momentânea. Ou talvez ele estivesse apenas com muita fome. No dia seguinte, na hora do almoço, a guerra recomeçou. O menino estava sentado em sua cadeirinha, batendo com a colher na mesa e gritando, a plenos pulmões: Não vou comer legumes, é veneno de monstro. Não vou. Ele agitou os braços e derrubou o prato com arroz e a tigela com legumes. Tudo se espalhou pelo chão. Grãos brancos, pedaços verdes, um caos total. Marcelo Monteiro estava sentado à cabeceira da mesa com uma expressão de pedra. Ele pousou o garfo, conteve o grito que queria escapar e apenas expirou, cansado, sem esperança. Poderoso e bem-sucedido, fora das paredes da mansão, diante de seu filho pequeno, ele era completamente impotente. Então olhou para mim. Bem, mostre do que é capaz. Eu não corri para limpar nem repreendi Lucas. Crianças com os nervos à flor da pele e mimadas pela teimosia. Quanto mais se pressiona, mais forte a resistência. Eu sabia disso. Fui para a cozinha. Lá cochilava um Golden Retriever, chamado Paçoca. O nome foi ideia de seu Antônio, uma brincadeira com o pelo dourado e suntuoso do cão. O cachorro era dócil e um tremendo comilão. Peguei uma tigela de inox limpa, coloquei uma mistura de carne, legumes e arroz e, levando Paçoca comigo, entrei na sala de jantar. Ao ver o cachorro grande, Lucas arregalou os olhos e parou.
A colher parou de bater na mesa. Coloquei a tigela de paçoca um pouco afastada da cadeirinha e, na frente do menino, uma nova porção. Acariciei Paçoca atrás da orelha e anunciei em voz alta: Paçoca, olá! Hoje temos uma competição. Quem comer mais rápido, sem sujar, ganha a medalha de campeão. O perdedor. Lancei um olhar astuto para Lucas. Fica sem sua porção, porque o Paçoca é um comilão terrível e vai devorar tudo. Lucas olhou de soslaio para o cachorro, depois para seu prato. Paçoca já enfiava o focinho na tigela, salivando de impaciência. Preparar. Apontar. Já, gritei. O cachorro atacou a comida instantaneamente. Lucas, não querendo perder, agarrou a colher e começou a comer apressadamente, com entusiasmo, sem tempo para separar os legumes. O prato de Lucas esvaziou quase ao mesmo tempo que a tigela de Paçoca. Incrível! Bate palmas. Ambos são campeões. Mas o Lucas não derramou um único grão, então ele venceu. O menino de repente riu. Uma risada aberta, de boca cheia, com as bochechas coradas e a aparência de quem está satisfeito. Foi a primeira vez que ouvi aquela risada desde que pisei na mansão. Marcelo se levantou e passou por mim. Ele não disse obrigado, mas quando parou na porta e olhou para o filho, que agora se esticava para acariciar Paçoca, os cantos de seus lábios se curvaram do cachorro e sorriu um pouquinho, pensando que ninguém estava vendo. Naquela mesma noite, enquanto eu arrumava minhas coisas em meu pequeno quarto, o telefone ganhou vida novamente. Ricardo, hesitei por um momento, mas abri a mensagem. Volte. Mamãe disse que se você admitir sua culpa diante dos ancestrais, se ajoelhar aos pés dela e aceitar a Luísa, podemos conversar sobre o seu retorno. Mulher largada não serve para ninguém. Pare de se fazer de orgulhosa. Cada palavra picava como uma agulha. Não de dor, mas de nojo. Quem ele pensava que eu era? Um objeto velho que se pode jogar fora e depois pegar de volta? Lembrei-me da risada de Lucas no almoço. Lembrei-me de como aqui, em uma casa estranha, senti que eu tinha alguma utilidade. Respirei fundo e adicionei o número de Ricardo à lista de bloqueio. 3 dias depois, seu Antônio veio me informar que o patrão me chamava em seu escritório. O escritório de Marcelo ficava no 2º andar, emoldurado por madeira escura, com estantes de livros que iam até o teto, economia, política, literatura estrangeira, rigor e inteligência em cada detalhe. Marcelo estava sentado atrás de uma mesa maciça. A luz da janela desenhava seu perfil com clareza. Bonito, mas solitário. Sente-se. Ele apontou para a cadeira em frente. O tom era contido, a distância mantida. Sentei-me com cuidado na beirada, com as mãos no colo. Será que fiz algo errado? Ele colocou uma pasta fina na minha frente. Na capa, contrato de casamento. Olhei para os papéis, depois levantei o olhar. O que isso significa? Você sabe ler? Disse Marcelo secamente, recostando-se na cadeira e cruzando os braços. Seu olhar lembrava um lago profundo e calmo. Eu preciso de uma esposa. O Lucas precisa de uma mãe. No próximo mês, ele fará uma entrevista para uma pré-escola de elite. Eles exigem a presença de ambos os pais. A verificação da situação familiar lá é muito rigorosa. Fiquei sem palavras. Mas por que eu? O senhor pode encontrar alguém mais jovem, mais bonita, mais instruída. Marcelo sorriu. No sorriso, um traço de escárnio. Não preciso daquelas que caçam as flores do vaso de um homem rico. Preciso de alguém que consiga alimentar o Lucas e abrir seu coração. Você fez isso. E também preciso de um escudo contra parentes com seus encontros arranjados. Tenho nojo de casamentos por conveniência. Ele fez uma pausa, depois continuou no mesmo tom com que provavelmente fechava contratos multimilionários. Sua situação me é conhecida. Divórcio, sem um tostão, sem moradia, sem renda, estável. O ex-marido a importuna. Assine e receberá um salário decente e uma casa normal. Ele se inclinou um pouco para frente, baixando a voz para um registro perigosamente baixo, e eu a ajudarei a recuperar o que lhe foi tirado.
ou pelo menos a fazer com que aqueles que a humilharam se arrependam. A oferta era tentadora e assustadora demais. Atingia precisamente cada ponto de dor, mas o último resquício de razão ainda resistia. Além de cuidar do Lucas, o que mais eu devo fazer? Primeiro, o cuidado com meu filho é a prioridade, articulou Marcelo. Segundo, em público e diante da família, finja ser uma esposa feliz. Terceiro, não se meta na minha vida pessoal. E o mais importante, seu olhar tornou-se mais afiado que uma navalha. Nunca suba ao terceiro andar. É uma área proibida. Se violar o contrato, ele será rescindido imediatamente e você pagará uma multa colossal. O terceiro andar. Lembrei-me de como seu Antônio se esquivou estranhamente desse assunto na primeira noite. Esta casa, este Marcelo Monteiro, tudo aqui estava envolto em mistério. Mas, olhando para minha situação, dívidas, falta de futuro, eu tinha outra escolha. Peguei a caneta. A mão tremia um pouco, mas a assinatura saiu firme. Concordo. Marcela assentiu, pegou o contrato. Ótimo. A partir de hoje somos parceiros. Parceiros. Uma palavra fria demais para o que se chama de casamento. Saí do escritório com o coração pesado, sem saber para onde essa decisão me levaria. A cerimônia no cartório foi tão burocrática quanto obter um cartão de biblioteca. Sem anéis, sem flores, sem celebração, apenas 2 assinaturas sóbrias em um papel pálido e cinza. Assim, tornei-me a esposa legal de Marcelo Monteiro, o magnata misterioso que eu conhecia há menos de uma semana. Depois do cartório, ele me estendeu um cartão de crédito preto, sem limite. Compre roupas, joias, para que não digam que deixo minha esposa passar fome. Ele disse isso com a indiferença de quem joga moedas em uma caixa de doações. Peguei o cartão. Pareceu-me inesperadamente pesado. Ele acha que vou correr para o shopping e começar a comprar tudo como as candidatas anteriores. Devolvi o cartão. Não é necessário. Roupas limpas e arrumadas são suficientes. Não estou acostumada a usar o que não ganhei. Marcelo franziu a testa. Meu desprezo claramente o surpreendeu. Não gosta de dinheiro ou está fingindo? Preciso muito de dinheiro. Olhei-o diretamente nos olhos, mas quero gastar apenas o que ganhei. Posso pedir um adiantamento do meu salário? Para quê? Em sua voz brilhou uma centelha de curiosidade. Para comprar um carro, Marcelo me lançou um olhar zombeteiro. 3 meses do seu salário não comprariam nem o carro mais barato da minha garagem. Quer comprar um carrinho de brinquedo? Para o Lucas, um Gol Palio usado é o que preciso. Expliquei com calma para levar o Lucas à escola e para passear. O menino precisa de ar fresco e de experiências vivas, não desta mansão fria. Moto é perigoso, um carro caro chama muita atenção. Um carro modesto é perfeito. Marcelo ficou em silêncio, olhando para mim. Provavelmente ele não esperava que o filho de outra pessoa fosse mais importante para mim do que meu próprio conforto. Ele tamborilou os dedos no volante, como quiser. Depois do almoço, direi ao contador para transferir o dinheiro. Naquela mesma tarde, encontrei um pequeno Volkswagen Gol bege usado por 25 mil, adicionei o restante das minhas economias e o comprei. Quando entrei no pátio da mansão, o carro, entre os reluzentes Land Rovers, Bentleys e Porsches, parecia um patinho feio que caiu acidentalmente no meio de um bando de cisnes. Marcelo estava na varanda do 2º andar, com uma taça de vinho, olhando para baixo. Primeiro para o carro, depois para mim, que limpava diligentemente o para-brisa. Não disse nada, apenas ergueu levemente o canto da boca. Mas em seu olhar, desta vez, não havia zombaria, mas sim reflexão. Eu entendi. A vida de esposa oficial no papel começava com aquele carro surrado, um homem misterioso e uma nova página. O velho Gol pulava a cada buraco, mas para mim aquele som era a música da liberdade. Naquele domingo, quando o Lucas não tinha aula, decidi levá-lo à loja para comprar tintas e lápis de cor. Já havia passado mais de uma semana desde que me tornei sua mãe oficial no papel. O menino estava se descongelando aos poucos
Lucas estava sentado no banco do passageiro, ainda apertando o robô contra o peito, mas seus olhinhos pretos olhavam avidamente pela janela para a rua, movimentada. O Carrefour de fim de semana estava lotado. Eu segurava a mão de Lucas com firmeza. Ele via algo assim pela primeira vez e olhava avidamente ao redor, apontando para as prateleiras coloridas. Tia Helena, isso se come? E por que os peixinhos estão num aquário tão pequeno? Eu explicava pacientemente uma coisa após a outra e me sentia uma mãe de verdade, explorando o mundo junto com seu filho. Paramos no corredor de papelaria. Eu estava escolhendo lápis quando de repente ouvi uma voz que eu nunca conseguiria esquecer. A voz dos meus pesadelos. Isso vai ser fofo para o nosso bebê. Meu corpo congelou. Meus dedos apertaram a caixa de lápis. Virei-me lentamente. Perto dali estava Ricardo Almeida, com um terno impecável, relógio caro e uma expressão enternecida no rosto, inclinado sobre a barriga redonda da mulher ao seu lado, a mesma esposa, nova e feliz por quem fui expulsa para o frio. O destino é um zombador cruel. Eu queria pegar Lucas e ir embora, mas meus pés pareciam colados ao chão. Ricardo levantou a cabeça. Nossos olhares se cruzaram. O sorriso sumiu de seu rosto. Um lampejo de surpresa, seguido por um leve desprezo e zombaria. Ele sussurrou algo para a esposa e caminhou lentamente em minha direção. Ora, ora, quem temos aqui? Minha ex-esposa, que virou empregada de um ricaço qualquer. Ele olhou para Lucas, depois para minhas roupas modestas. A vida deve estar difícil, hein? Vi sua lata velha no estacionamento, deu até pena. Respirei fundo e tentei manter a calma pelo bem da criança ao meu lado. Como eu vivo não é da sua conta. Dê licença. Mas Ricardo não ia perder a chance de me humilhar em público. Ele bloqueou o caminho. Não, eu me importo. Vivemos 3 anos juntos. Afinal, olho para você e meu coração sangra. Escuta, que tal assim? Seja babá do nosso bebê. Você está acostumada a cuidar dos filhos dos outros, já que não pode ter os seus. Cada palavra era como sal na ferida. Ele zombou da minha pobreza e tocou no ponto mais doloroso. Os filhos que eu não tive. O sangue subiu ao meu rosto. Apertei a mão de Lucas e, com as últimas forças, contive o desejo de esbofeteá-lo. Cale a boca ou chamo a segurança. A esposa de Ricardo também se aproximou, empinando a barriga, com os lábios torcidos. Ricardo, chega, vamos embora. Não quero respirar o mesmo ar que gente assim. Faz mal pro bebê. Ricardo se impertigou e esticou a mão em direção ao meu ombro. Dá licença, a patroa vai passar. E então, de trás de mim, uma pequena sombra se lançou. Lucas, o menino que observara tudo em silêncio, de repente gritou alto e, correndo, cravou os dentes na mão estendida de Ricardo. Uma criança de 4 anos, mas a mordida não foi brincadeira. Toda a sua indignação e instinto protetor se concentraram naquele único movimento. Ai, Ricardo uivou e puxou a mão. No pulso ficaram as marcas nítidas dos dentes. O sangue começou a brotar. Lucas se postou na minha frente, abrindo os braços, um pequeno protetor, eriçado contra um inimigo enorme. Não toque na minha mãe. Minha mãe não é empregada. Você é um tio mau. A loja ficou em silêncio. Todos olhavam para nós. E eu estava parada, incapaz de me mover. Lucas me chamou de mãe. Não tia Helena, não tia. Mãe, essa palavra, dita por uma criança sem uma gota do nosso sangue em comum, em uma situação tão ridícula e amarga, encheu meu coração até a borda. Ricardo, segurando a mão, ficou vermelho de raiva e vergonha. Ele ergueu a mão para Lucas. Ah, seu moleque, quem te ensinou a morder as pessoas? Mas agora eu não fiquei em silêncio. Protegi Lucas, me posicionei e olhei Ricardo nos olhos, de modo que minha voz ecoou por todo o salão. Tente tocar nele. Aqui tem câmeras de segurança. Você vai bater numa criança na frente de todos? As pessoas ao redor começaram a cochichar. Que sujeito grosseiro, mexendo com uma criança. Não tem vergonha na cara. Ricardo olhou em volta. Dezenas de olhares de reprovação. A esposa o puxava pela manga. Ele sibilou. A gente ainda se encontra.
Você não vai se livrar de mim tão fácil. E foi embora sob o fogo cruzado dos olhares, encurvado. Os seguranças chegaram quando tudo já havia acabado. Agradeci a eles e levei Lucas para a saída. Já não queria comprar mais nada. No carro, percebi que as mãozinhas de Lucas tremiam, cobri-as com as minhas e as acariciei suavemente. Está tudo bem. Você ficou com medo? Ele ergueu para mim os olhos cheios de lágrimas, mas a voz soou quase firme. Não tive medo. Ele é mau. Tia Helena, quer dizer mãe, não tenha medo. Quando eu crescer, vou te proteger. Não vou deixar ninguém te machucar. As lágrimas rolaram sozinhas. Abracei-o e chorei em voz alta. Quando foi a última vez que um homem, mesmo que de 4 anos, prometeu me proteger? Mãe e filho não precisam estar ligados por sangue. Às vezes o vínculo nasce onde 2 almas solitárias se veem e se protegem. Ao voltar para a mansão, tentei esconder os olhos inchados de choro, mas o arranhão na mão de Lucas causado pelo zíper da jaqueta de Ricardo na confusão e minhas pálpebras vermelhas não passaram despercebidos por Marcelo. Ele deixou de lado os papéis. O que aconteceu? A voz era baixa, mas não admitia evasivas. Tentei amenizar a situação, mas seu Antônio, que vinha logo atrás em seu carro com as compras, contou tudo como foi. Quando ele terminou, o rosto de Marcelo escureceu. A temperatura ao seu redor pareceu cair vários graus. Ele se levantou em silêncio e foi para o escritório, fechando a porta. Logo, sua voz soou de lá baixa, de aço, implacável. Levantem tudo sobre Ricardo Almeida, diretor-geral da Tecnomed. Quaisquer irregularidades, quaisquer detalhes, tudo. E congelem imediatamente todos os fluxos financeiros de seus projetos. Agora mesmo, eu fiquei paralisada. Pela primeira vez, vi sua verdadeira força. Sem alarde, sem histeria, apenas uma ação fria, precisa e irreversível. Ele estava com raiva por minha causa ou estava protegendo sua própria reputação? Seja como for, uma onda de gratidão cresceu em meu peito. No jantar daquela noite, algo mudou. Marcelo sentou-se e observou Lucas comendo, com entusiasmo. O menino estava especialmente faminto hoje. E, de repente, Marcelo pegou um pedaço de salmão grelhado e colocou no meu prato. Seu Antônio parou. Eu também. Em todo o tempo aqui, foi a primeira vez. Coma, disse ele, secamente, e desviou o olhar. Não precisa mais dirigir aquele carro, acrescentou ele um pouco depois. Você é minha esposa, me representa em público. Não dê motivos para que outros a humilhem. Isso me humilha. Olhei para o salmão no meu prato, depois para seu perfil frio. As palavras ainda soavam como uma ordem, mas nelas se escondia algo de caloroso. Obrigada, disse eu em voz baixa. E o jantar daquela noite me pareceu especialmente delicioso. Alguns dias depois, enquanto eu e Lucas construíamos uma torre de blocos, Marcelo voltou para casa com um envelope dourado na mão e o colocou na mesa à minha frente. No próximo sábado, esteja pronta. Jantar de gala beneficente dos empresários de São Paulo. Peguei o convite. Caligrafia brilhante, relevo, papel, pesado, um jantar beneficente da elite empresarial. Um mundo ao qual eu achava que nunca teria acesso. Eu preciso mesmo ir? Nunca estive em eventos assim. Posso deixá-lo em uma situação embaraçosa. Não precisa fazer nada de especial, disse ele calmamente. Apenas fique ao meu lado, sorria e fale o mínimo possível. Eu cuido do resto. É uma boa oportunidade para dissipar os rumores de que minha vida pessoal é complicada. Percebendo meu olhar hesitante para minhas próprias roupas, ele pegou o telefone e discou. Eugênia, amanhã à tarde, venha com sua equipe. Preciso transformar minha esposa numa joia. O mais elegante que tiver, mas com dignidade. No dia seguinte, a mansão se transformou em um pequeno ateliê. Estilistas trouxeram vestidos de noite em cabides, caixas de joias, arsenais inteiros de cosméticos. Eles me giraram, mediram, provaram roupas, arrumaram meu cabelo, aplicaram maquiagem. Quando finalmente a cortina se abriu, olhei no espelho e não me reconheci. O cabelo estava preso em um coque alto, revelando o pescoço.
Um vestido de veludo azul escuro abraçava minha figura e caía com dignidade. O rosto era o mesmo, mas diferente. Lucas invadiu o quarto e parou de boca aberta. O robô caiu de suas mãos. Uau, mamãe parece uma princesa de conto de fadas. Mamãe é uma princesa de verdade. Marcelo estava na porta, com as mãos nos bolsos, me examinando lentamente. Por uma fração de segundo, em seus olhos brilhou algo parecido à admiração. Ele ergueu levemente o canto da boca. Nada mal. Para mim, aquele olhar e essas duas palavras significaram mais do que qualquer elogio. Olhei no espelho e disse a mim mesma: Você consegue, Helena. Você não é uma mulher abandonada. Você é a esposa de Marcelo Monteiro, presidente do grupo. Monteiro. Naquela noite, o Palácio Tangará brilhava como um diamante gigante no coração da cidade. Limusines e carros de luxo formavam uma fila na entrada principal. Eu estava sentada no Bentley de Marcelo e, sem perceber, mexia na barra do vestido de veludo. Por mais que eu me acalmasse em frente ao espelho, quando aquele mundo luxuoso se apresentou de verdade, meu coração acelerou. Marcelo estava ao meu lado, impassível, como se tivesse nascido em meio a todo aquele brilho. Ele se virou para mim. Não fique nervosa, apenas fique perto de mim e sorria. Todas essas pessoas são apenas comerciantes em trajes caros. O carro parou. Um manobrista abriu a porta. Marcelo saiu primeiro, abotoou o paletó e me deu a mão. Respirei fundo e peguei sua mão. Os flashes das câmeras dispararam. Vozes ao redor. Olhem, é o Monteiro e com uma mulher. Nunca vi antes. Quem é ela? Talvez uma atriz? Mantive as costas retas, o rosto aberto, caminhando ao seu lado como a estilista havia ensinado. Marcelo circulava pelo salão, cumprimentando conhecidos, trocando algumas palavras ocasionalmente. Os cheiros de perfume, vinho e música ao vivo se misturavam em uma atmosfera opressiva e ainda assim fascinante. No canto mais distante do salão, vi uma figura familiar, Ricardo Almeida. Em um terno preto impecável, cabelo penteado para trás, com gel, um sorriso oleoso e uma taça de champanhe na mão. Ele estava abordando um homem mais velho em busca de contatos de negócios. Sua esposa não estava por perto. Obviamente, em assuntos como esse, ela era um estorvo. Ricardo caminhava em nossa direção. Ele ainda não tinha visto meu rosto. Marcelo inclinou-se levemente para o meu ouvido. Parece que seu adversário está se aproximando. Você está pronta? Antes que eu pudesse responder, Ricardo já estava na nossa frente. Ele ainda não olhava para mim, apenas para Marcelo. Curvou-se profundamente, estendendo o cartão de visitas com as duas mãos. Marcelo Monteiro. É uma honra e um orgulho conhecer Lu pessoalmente. Sou Ricardo Almeida, da Tecnomed. Há muito admiro seu trabalho. Apenas alguns minutos de sua atenção, por favor. Marcelo não pegou o cartão. Uma mão estava no bolso, a outra segurava a minha. Ele olhou para Ricardo com um leve ar de superioridade. Tecnomed. Já ouvi falar. Dizem que você é um excelente negociador. Ricardo sorriu, radiante. Ah, o senhor está exagerando. Eu sempre coloco a honra e a reputação acima de tudo. É mesmo? Marcelo fez uma pausa e me girou suavemente em direção à luz. Então é estranho que um homem honrado consiga ofender a dignidade das pessoas em seu próprio círculo. Ricardo levantou o olhar e ficou petrificado. Ele piscou, balançou a cabeça, olhando fixamente. Aquela mulher elegante de veludo, azul escuro, com o cabelo preso e um olhar calmo, era Helena. A mesma Helena que ele expulsara para a rua em uma noite chuvosa com botas gastas. Helena. Ele forçou o nome como se queimasse sua garganta. Você? Como? Como? Tá aqui? A surpresa rapidamente se transformou em algo turvo. Ciúme, orgulho, ferido, confusão. Em sua cabeça claramente não se encaixava. A mulher pobre e abandonada. E de repente aqui, nesse salão, ao lado do homem mais influente da cidade,
Ele presumiu que eu era uma amante de luxo. Esquecendo-se de Marcelo, ele deu um passo em minha direção e agarrou meu pulso. Ah, então é assim. Mal saiu pela porta e já arranjou um patrocinador rico. Como você chegou aqui? Quem você seduziu para conseguir um convite? Saia daqui! Não me envergonhe. Instintivamente dei um passo para trás, mas Ricardo se aproximou. Vestiu um vestido bonito e acha que se tornou alguém? Pode se arrumar o quanto quiser, mas continua sendo uma empregada. Uma voz baixa, mas firme, cortou sua tirada. Espere. Antes que os dedos de Ricardo me tocassem, outra mão, forte, inabalável, agarrou seu pulso. Marcelo. Ele quase não aplicou força, apenas torceu levemente o pulso, mas Ricardo se dobrou ao meio com um grito curto. A música no salão diminuiu. Todos os olhares se voltaram para nós. Marcelo, com nojo, soltou a mão dele, tirou um lenço do bolso do paletó, limpou os dedos e o jogou na bandeja de um garçom que passava. Então, deu um passo à frente, posicionando-se entre mim e Ricardo, e falou de modo que todo o salão ouviu. Ricardo Almeida, quem você acha que cobriu o próprio rosto de vergonha aqui? Abra os olhos e olhe bem para esta mulher. Ele pegou minha mão, entrelaçou nossos dedos e a ergueu como um juramento. Esta é minha esposa legal e cônjuge do presidente do Grupo Monteiro. Ofendê-la significa me ofender, Marcelo Monteiro. O salão suspirou. Em seguida, uma explosão de sussurros. Monteiro se casou? Essa é a esposa dele? Nossa. E aquele sujeito é o ex-marido dela. Ele mesmo a dispensou e não reconheceu seu valor. Ricardo estava mais branco que cera. Seus joelhos tremiam, a boca abria e fechava sem som. Esposa, ela era minha. Ela, Marcelo, sorriu friamente. Agradeço por você não ter sido capaz de apreciar este diamante. Foi exatamente por isso que tive a oportunidade de cuidar dele. Mas, de agora em diante, ela não tem mais nenhuma relação com você. E se você se aproximar dela, novamente, ou se permitir dizer uma única palavra, farei com que se arrependa de ter nascido. Eu estava ao lado dele. E o calor de sua mão lentamente se derretia na minha, dissolvendo o gelo que eu carregava dentro de mim por tanto tempo. De repente, Ricardo caiu de joelhos, bem na frente de centenas de convidados. Senhor Marcelo, por favor, me perdoe. A culpa foi minha. Pelo amor de Deus, só uma vez. Ele se virou para mim com um olhar patético e suplicante. Helena, nós somos uma família por 3 anos. Diga uma palavra em meu favor. Olhei para ele. Não havia triunfo em meu coração. Apenas uma pena amarga. 3 anos atrás, eu amei aquele homem. Marcelo acenou discretamente para seu assessor. Ele trouxe instantaneamente uma pasta fina. Marcelo a jogou na frente de Ricardo. As folhas se espalharam. Família? Então explique isso. 3 anos atrás, sua empresa forneceu um lote de equipamentos médicos defeituosos a um hospital infantil. Um erro nas medições quase matou recém-nascidos. Você abafou o caso e comprou o silêncio. Entre as vítimas estava o filho de um amigo próximo meu. Você sabia disso? Ricardo ficou com uma cor terrosa. Com as mãos trêmulas, pegou uma folha. Era um relatório de inspeção que ele acreditava ter sido destruído há muito tempo. O Grupo Monteiro está rompendo todos os planos de cooperação com a Tecnomed e encaminhará este material para as autoridades competentes e para o meio empresarial. Quem negocia com a saúde de crianças e não sabe o que é honra, não tem o direito de estar neste salão. Ele ergueu a cabeça. Seguranças. 2 funcionários robustos se materializaram ao lado. Ricardo gritou, se debateu, implorou, mas foi carregado para fora. Seus gritos se calaram atrás das portas altas. O salão lentamente voltou a respirar. Todos entenderam. Não foi apenas uma cena de ciúmes, foi uma retribuição justa. Eu olhei para onde Ricardo fora levado e senti um peso de anos cair dos meus ombros. Não por ter visto sua humilhação, mas por finalmente estar completamente livre. Levantei o olhar para Marcelo. Ele me olhava com calma,
profundamente. Não disse uma palavra, apenas apertou minha mão um pouco mais forte. Pronto. Agora tudo acabou. Quando o jantar de gala terminou, voltamos para casa em silêncio. O mundo, elegante, do lado de fora da janela se desvanecia. Apenas o ronco suave do motor e a respiração de duas pessoas no interior escuro do carro. Marcelo bebeu mais do que o habitual. Depois de lidar com Ricardo, parceiros de negócios se aproximaram constantemente para parabenizá-lo e encher sua taça. Ele não recusava, bebia de bom grado, mas havia algo de vazio naquela disposição. Agora, ele estava recostado no banco com os olhos fechados. As bochechas estavam levemente coradas, a respiração regular, com o álcool, toda sua armadura havia caído. Olhei para ele furtivamente. Agora ele não era um magnata frio e arrogante. Era apenas um homem cansado e solitário. O carro fez uma curva fechada e sua cabeça deslizou suavemente para o meu ombro. Gelei. Tentei remover sua mão, mas parei. Seu ombro me sustentou em tantas tempestades. Agora ele era um peso sobre meu pequeno ombro. Endireitei as costas com cuidado para que ele ficasse mais confortável. O calor dele penetrava através do tecido. Meu coração deu uma batida forte, não como uma paixão juvenil, algo diferente, silencioso, profundo, que se infiltrava na alma. E de repente, ele se mexeu. Os olhos não se abriram, mas os lábios se entreabriram levemente. Obrigado por proteger o Lucas. Essas palavras caíram no silêncio como uma gota em água calma, criando ondas. De toda a minha performance de hoje à noite, do meu papel de esposa ideal, foi isso que ele guardou. Aquele dia no supermercado, como eu e Lucas nos protegemos, olhei para seu rosto de perto. Os cílios longos projetavam uma sombra na bochecha, o nariz aquilino, uma ruga entre as sobrancelhas que não se desfazia, nem dormindo. Boa noite, Marcelo, sussurrei, sabendo que ele já não me ouvia. Lá fora, as luzes alaranjadas flutuavam na escuridão, iluminando o caminho de casa. Lá, um menino nos esperava, e um lar ainda não totalmente real, mas cada vez mais quente. Marcelo viajou para o Rio de Janeiro por 3 dias para fechar um negócio de fusão de uma subsidiária. A enorme mansão sem seu dono tornou-se ainda maior e mais vazia. Na segunda noite de sua ausência, uma tempestade começou novamente. Relâmpagos rasgavam o céu. Por volta das 2 da manhã, um grito desesperado veio do quarto de Lucas. Levantei-me de um salto e corri até ele. O menino estava encolhido na cama, as bochechas vermelhas coberto de suor. Ele murmurava em delírio. Mãe, não vá, mãe. Minha mão em sua testa parecia tocar um forno. O termômetro marcava 39,5 graus Celsius. Acordei, seu Antônio, peguei um antitérmico, comecei a passar uma toalha fria em Lucas, mas o remédio não fazia efeito. Sua respiração ficava cada vez mais difícil. De repente, Lucas sentou-se bruscamente, olhou para a escuridão com um olhar vazio e saiu correndo do quarto como uma flecha. Lucas, para onde você vai? Ele não correu para baixo. Ele disparou escada acima, para o lugar onde Marcelo me proibiu de ir. O terceiro andar. Nenhum contrato, nenhuma multa importava. Era uma criança. Corri atrás dele. A pesada porta de madeira não estava trancada. Lucas a empurrou e caiu no chão. Eu o peguei no colo e olhei ao redor. Nenhum segredo terrível, nenhum esqueleto trancado. Um grande quarto vazio e uma dor pairando no ar. No centro, uma larga mesa de memorial. Sobre ela, 2 fotografias emolduradas. Uma jovem com olhos radiantes e um sorriso idêntico ao de Lucas. Ao lado, um homem com um rosto inteligente, sereno, o cheiro de incenso. Velas queimando silenciosamente. Mãe, mãe. Lucas estendia as mãos para o retrato, chorando febril. Um nó se formou na minha garganta. Era por isso que ninguém podia entrar ali. Ele queria proteger essa dor ou preservar a paz deles. De repente, uma corrente de ar frio bateu atrás de mim. Uma luz se acendeu
no corredor. Virei-me. Na porta estava Marcelo, completamente encharcado, com uma mala aos pés. Ele havia voltado mais cedo. Em seu rosto não havia calma nem armadura fria, apenas raiva. E algo próximo ao desespero. Quem te autorizou a entrar aqui? Sua voz superou o barulho da chuva lá fora. Ele correu, arrancou Lucas dos meus braços, agarrou meu pulso e me arrastou para fora. A porta se fechou com um estrondo, separando Lucas de sua mãe na fotografia. Na hora seguinte, a mansão mergulhou no caos. Um médico foi chamado. Uma injeção foi aplicada. Lucas finalmente caiu em um sono profundo. E só então o ar na casa ficou pesado, como antes de uma tempestade. Marcelo estava sentado na beira da cama do filho, segurando sua mãozinha. Seus ombros largos tremiam levemente. Naquele momento, ele não era um magnata todo-poderoso. Era apenas um pai, diante de uma dor que o dinheiro não podia vencer. Eu estava em um canto, o pulso que ele havia agarrado queimava em vermelho. Não sentia a raiva dele, apenas compaixão. Coloquei silenciosamente uma xícara de chá quente na mesinha de cabeceira ao lado dele. Beba, o senhor está encharcado. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, inflamados. Olhou para o chá, depois para mim. A raiva impotente se fora. Restava apenas o cansaço. Ele pegou a xícara e bebeu de um gole. Depois suspirou pesadamente. Desculpe, eu perdi a cabeça. Não, fui eu que quebrei o contrato. Mas aquela mulher na foto. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o vazio. É minha irmã Isabela. Ao lado, o marido dela. O Lucas não é meu filho. É filho deles. Eu suspeitava, mas ouvir isso em voz alta foi um choque. 4 anos atrás, eles morreram em um acidente de carro terrível. Lucas estava nos braços dela. Tinha 3 meses. Sobreviveu por um milagre. Os parentes do marido dela imediatamente cobiçaram a herança de Isabela. Eu não podia entregar meu sobrinho àquelas pessoas. Consegui a guarda, mudei o sobrenome dele, cortei todos os laços com aquele lado. Ele cerrou o punho, as juntas ficaram brancas. O pior de tudo é que o assassino nunca foi punido. Um motorista de caminhão bêbado, uma pessoa ajudou a se livrar com uma multa e uma sentença suspensa. Passei 3 anos investigando quem era e descobri o tio do seu ex-marido, um ex-funcionário de alto escalão da polícia. Levei a mão à boca. O mundo é pequeno e cruel. O que parecia uma coincidência aleatória, Ricardo, Marcelo estava entrelaçado por sangue e dor. Foi por isso que comecei a agir contra a empresa dele, para chegar às provas. Ele me olhou com culpa. Desculpe por ter te envolvido nisso. Naquela noite, sentamos lado a lado perto da cama de Lucas, sem dormir. Sua história pesou em meu coração, mas também quebrou a parede invisível entre nós. Tomei coragem. Sabe, pouco depois do meu casamento com o Ricardo, eu engravidei. Mas por causa da pressão da minha sogra e dos sacrifícios intermináveis por aquela família, perdi o bebê. Quando estava no hospital, com a alma e o corpo partidos, Ricardo não me consolou. Ele disse que a culpa era minha. As lágrimas rolaram pelo meu rosto, as mesmas que escondi por anos. Eu entendo o que significa ver o sofrimento de alguém que você ama e não poder fazer nada. E lutar sozinho. Marcelo estendeu a mão e enxugou delicadamente uma lágrima da minha bochecha. Seus dedos eram um pouco ásperos, mas surpreendentemente quentes. Nós 2 estamos quebrados. 2 cacos que o destino juntou na mesma correnteza. Helena, ele me olhou nos olhos, de verdade, sem máscara. Quero rescindir nosso contrato. Não para terminar, mas para começar de novo. Não quero que você seja uma esposa de papel. Quero que seja a mãe de verdade do Lucas. Que juntos curemos essas feridas e criemos uma família de verdade. Você aceita? Meu coração se apertou e depois se soltou. Sem velas, sem rosas, sem anéis. Apenas uma noite de tempestade, uma cama de criança
e as palavras mais honestas que já ouvi na vida. Não respondi com palavras, apenas coloquei minha mão sobre a dele e a apertei com força. O calor dele se espalhou por todo o meu corpo, dissolveu a solidão, derreteu o frio. Sim, ele me puxou para perto. Seus braços me envolveram como se tivessem medo de que eu me dissolvesse no ar. Pela primeira vez em muitos anos, encontrei um lugar onde podia respirar. Depois daquela noite, nossa vida começou a mudar, silenciosa, mas firmemente. Na cidade. Enquanto isso, uma tempestade desabava sobre Ricardo Almeida. A falência da Tecnomed se espalhou pelos noticiários de negócios e fóruns, falsificações, contrabando de equipamentos defeituosos, sonegação de impostos, subornos a funcionários, tudo veio à tona. Os bancos exigiram o pagamento antecipado dos empréstimos. Os bens foram arrestados. Aquela casa da qual ele me expulsou na chuva de inverno agora estava lacrada por oficiais de justiça. E o pior para Ricardo, sua querida esposa grávida, na mesma noite em que o processo de falência foi anunciado, desapareceu, juntamente com o último dinheiro em espécie e as joias que ele havia escondido. Acontece que a gravidez era uma farsa. Ela o enganou desde o início, por dinheiro, por status. Quando o navio começou a afundar, o rato foi o primeiro a fugir. A mãe de Ricardo, a mesma que me chamava de árvore seca, ao saber que a nora havia sumido e o filho estava afundado em dívidas e um processo criminal, caiu na porta do tribunal com um derrame. Ficou paralisada, a boca torta. Não conseguia falar, apenas gemia em uma cama de hospital, engasgando com lágrimas tardias demais. Ricardo, de diretor bem-sucedido, tornou-se um homem sem casa, sem dinheiro, com uma montanha de dívidas e uma mãe doente. Eu lia as notícias na sala de estar, o coração em silêncio. Sem prazer na desgraça alheia, sem amargura, apenas uma compreensão tranquila, quase indiferente. A justiça foi feita, fechei o notebook e olhei pela janela, onde Lucas corria atrás de uma borboleta no jardim. A paz, essa é a verdadeira riqueza. Eles a trocaram por nada. No final do inverno, quando os parques da Grande São Paulo começavam a verdejar, tirei o pequeno Gol da garagem da mansão e fui ao mercado. Queria comprar os ovos mais frescos para o bolo de caramelo salgado que Lucas tanto amava. Mal saí para a rua quando uma sombra se jogou na frente do capô. Pisei no freio, ia xingar pela janela aberta, mas congelei. Ricardo. Em poucos meses, ele envelheceu uns 10 anos. O terno, antes impecável, estava amassado e sujo. A barba por fazer cobria metade do rosto, os olhos encovados vermelhos com um hálito de álcool. Ele se debruçou na janela e pediu com voz rouca: Helena, Helena, sou eu. Abre, por favor. Hesitei por um momento, mas abri o vidro uma fresta e imediatamente senti o cheiro azedo de cachaça barata. Helena, me ajuda, não tenho mais ninguém. Ele começou a choramingar. Lágrimas e muco se misturaram em suas bochechas. A mamãe teve um derrame. O hospital está cobrando. Não tenho um centavo. Levaram a casa, todos os amigos me abandonaram. Só você. Você é a única a quem posso recorrer. Ele se agarrou à janela com as mãos trêmulas. Vivemos 3 anos juntos. Você não pode ver a mamãe morrer. Você é boa. Me dá um pouco. Não pra mim, pra mamãe. Pelo amor de Deus. Uma amargura subiu em meu peito. Nem alegria, nem raiva. Algo inominável. Levante-se, disse eu, com a voz firme. Se a segurança vir, vai ser pior. Em seus olhos brilhou uma esperança gananciosa. Então você vai ajudar? Você se lembra que éramos próximos, não é? Não me confunda. Há muito tempo não sou sua esposa, desde a noite em que você jogou os papéis do divórcio na minha cara. Peguei um bloquinho, escrevi um endereço rapidamente e o entreguei pela fresta. Ricardo pegou o papel e fez uma careta. O que é isso? Um abrigo, um centro social e um hospício. Lá tem enfermeiras, medicamentos básicos, comida e um teto de graça. Para sua mãe, é o melhor que existe agora.
Você acha que no seu estado atual cuidará dela melhor? Você é rica, seu marido é bilionário. Vai mesmo negar dinheiro? Se eu der dinheiro a você, ele irá para o álcool. Esse endereço é a última gentileza que posso me permitir em relação à sua mãe. Pelo resto, responda por si mesmo. Levantei o vidro e pisei no acelerador. No retrovisor, sua figura diminuía até se tornar um ponto, como um trapo velho jogado na beira da estrada. Parecia que a história com Ricardo havia acabado para sempre. Mas a verdadeira tempestade veio de um lado completamente diferente. No início da noite, enquanto eu preparava o jantar, o telefone fixo na entrada tocou alto, exigente 50 milhões de reais. Em notas antigas, não sequenciais. Traga para a Zona Industrial Sul, portão 3. Espero por 2 horas. Quem é você? A pessoa que está com seu filho, o herdeiro do Grupo Monteiro. A criança está nas minhas mãos. Se ligar para a polícia ou se atrasar, você sabe o que vai acontecer. O prato escorregou das minhas mãos e se quebrou com um estrondo. Lucas! Lucas foi sequestrado, mas Marcelo estava a caminho para buscar Lu na escola. Disquei o número dele. Longos toques. Então ele mesmo ligou de volta, ofegante. Helena, você tá em casa? Lucas foi sequestrado. Saí para comprar um remédio, uns 5 minutos. Voltei, a janela estava quebrada. A criança sumiu. Acabei de receber uma ligação. Estão pedindo 50 milhões. Zona Industrial Sul. Entendido. Fique em casa. Tranque tudo. Estou a caminho. Caí no chão. As lágrimas rolavam sozinhas. Lucas, meu menino. A imagem de Ricardo passou pela minha cabeça. Mas não, ele era um covarde. Incapaz de algo assim. Mais provável que fossem credores do seu círculo. Aqueles que, desesperados para receber suas dívidas, decidiram agir através de Marcelo, pensando que Lucas era seu filho biológico. Eu não podia simplesmente esperar. Fui ao quarto de Lucas. 1 semana atrás, como recompensa por bom comportamento, comprei para ele um relógio azul com GPS. Disse para não tirar nunca. Abri o aplicativo no meu celular. Um ponto vermelho piscava no mapa e se movia em direção à Zona Industrial Sul. O sinal estava ativo. Peguei as chaves do Gol e saí correndo. A zona industrial abandonada estava imersa em mato alto e escuridão. Apaguei os faróis com antecedência e me aproximei a pé ao longo da cerca. O carro de Marcelo estava parado perto de um muro semi-destruído, ao lado de vários homens à paisana. Eles discutiam um plano em voz baixa. Eu queria correr até ele, mas um grito de Lucas veio do galpão. Papai, mamãe, me ajuda, estou com medo. Pronto. A razão se desligou. Encostei-me em uma porta enferrujada e espiei por uma fresta. Lá dentro, uma luz fraca. Lucas estava amarrado a uma cadeira de madeira. A boca tapada com fita adesiva, mas a fita estava meio solta. Ao lado dele, um homem corpulento com um cano de ferro andava de um lado para o outro, xingando e gritando. Cala a boca! Se o seu paizinho não trouxer o dinheiro, você vai para o outro mundo. Nesse momento, Marcelo e os policiais invadiram pelo portão principal. Parado. Solte a criança. Você está cercado. O sequestrador entrou em pânico, viu que não havia saída e agarrou Lucas pela gola, pressionando o cano contra sua cabeça. Nem um passo, um movimento e eu acabo com ele. Marcelo parou, levantou as mãos. A voz falhou. Não toque nele. O dinheiro está aqui. Tudo que você quiser. Apenas não o machuque. Mas o criminoso já recuava em direção a uma saída de emergência, arrastando Lucas. O menino mordeu na mão. Ah, seu pestinha! O homem ergueu o cano. Não! Entrei no galpão gritando e me joguei para a frente. A distância era muito curta. Não havia tempo para pensar. Apenas protegi Lucas com meu corpo. O cano não desceu sobre a pequena cabeça, mas sobre minhas costas e ombro. Caí, abraçando Lucas. O sangue encharcava minhas roupas. Mãe, mãe! Seu grito soava perto e longe ao mesmo tempo. Enquanto o criminoso se distraía por uma fração de segundo, Marcelo o alcançou e jogou-o no chão. Os policiais o imobilizaram.
O homem uivava e se debatia, inutilmente. Marcelo correu até mim. Seu rosto estava branco como papel. Helena! Helena, olhe para mim! Não me assuste assim! Abri os olhos com dificuldade. Bem perto, o rosto choroso de Lucas. Mãe, não morra, por favor. Lucas, tá tudo bem. Que bom que você está vivo. A escuridão me envolveu junto com os braços quentes de Marcelo. Quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi o cheiro de antisséptico e um teto branco. Minha cabeça latejava, cada movimento ecoava em dor. Gemi baixo e imediatamente uma mão quente e trêmula cobriu a minha. Helena, você acordou. A voz de Marcelo. Virei a cabeça. Ele estava sentado ao lado da cama, a barba por fazer, olheiras escuras sob os olhos. Não saiu do meu lado enquanto eu estava inconsciente. E o Lucas? Tá tudo bem. Ali no sofá, dormindo, disse que não iria para casa até a mãe abrir os olhos. Procurei o sofá com o olhar. Lucas dormia, abraçado ao seu robô, com rastros secos de lágrimas nas bochechas. Respirei aliviada. Marcelo acariciou meu cabelo. A voz tremeu. Por que você fez isso? Por que se jogou na frente do golpe? Eu não pensei admitir. Apenas. O Lucas é nosso filho. Não queria que o machucassem. Marcelo tocou meus lábios com a testa longa e ternamente. Suas lágrimas caíram em minha bochecha. Salgadas. Obrigado por estar conosco. Desculpe por não ter conseguido te proteger. Juro que nunca mais deixarei ninguém machucar vocês. Todos os contratos supérfluos, os cálculos, a distância, queimaram naquela noite. Restou apenas isso, pai, filho, mãe, uma família. Após aquele evento terrível, nossa pequena família começou a se reconstruir lentamente, mas a cada dia se tornando um pouco mais calorosa e forte. Lucas mudou. Com a ajuda de um psicólogo, com o amor de um pai e uma mãe, ele se tornou outro. Não mais aquela criança fechada, zangada, sempre pronta para se defender. Agora ele voltava da escola, rindo, tagarelando sem parar e comendo tudo o que eu preparava. Marcelo também mudou. Ele reduziu sua jornada de trabalho, delegou a gestão operacional aos seus vice-presidentes. À noite assistíamos a desenhos juntos, montávamos Lego e às vezes ele simplesmente ouvia em silêncio, enquanto eu lia uma história para Lucas, antes de dormir. Eu mesma não queria ser apenas uma dona de casa. Matriculei-me em cursos de gestão, comecei a aprender inglês. Marcelo me apoiou totalmente. Faça o que quiser, não preciso de uma esposa que fique esperando na janela. Quero que você tenha a sua própria vida. Nos fins de semana, nós três entrávamos no pequeno Gon Marcelo ao volante e íamos para o interior, para a floresta, ou visitávamos um orfanato, onde comecei a fazer trabalho voluntário. Marcelo não usava mais o Bentley. Ele gostava de dirigir aquele carro surrado, gostava da simplicidade. Uma noite, enquanto eu estava sentada sobre minhas anotações, ele me trouxe um copo de leite morno, me abraçou por trás, apoiou o queixo no meu ombro. Helena, você não acha que a casa está um pouco silenciosa? Silenciosa? Surpreendi-me. O Lucas corre o dia todo. Não é isso. Ele riu e seu hálito quente fez cócegas na minha orelha. O Lucas já está grande. Ele precisa de um irmãozinho ou uma irmãzinha. Não quer tentar? Corei até as orelhas. Mas o médico disse que eu poderia ter dificuldades. Dificuldades não são impossibilidade. Tentaremos juntos. E se não der certo, temos você e o Lucas. Isso é suficiente para mim. Mas se o céu nos enviar mais um anjo, a felicidade será completa. O céu ouviu. 2 meses depois, senti algo estranho. Enjoo pela manhã, sonolência, desejo por coisas azedas. Comprei um teste às escondidas. No banheiro, sozinha, vi 2 listras brilhantes e comecei a chorar. Entrei na sala de estar, segurando o teste na mão. Marcelo e Lucas estavam brincando com Lego. Marcelo, a voz falhou. Ele levantou a cabeça, viu minhas lágrimas e se levantou de um pulo. O que aconteceu? Helena, você está com dor? Abri a mão. Ele olhou para o teste. Alguns segundos de silêncio. Então, ele soltou um grito de alegria e me levantou nos braços, girando pela sala. É verdade? É verdade?
Lucas, você vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Lucas arregalou os olhos, depois gritou de alegria e começou a pular ao nosso redor. Eba, vou ser o irmão mais velho. Se for menino, vou ensinar Lu a montar robôs. E se for menina, ele pensou. Se for menina, deixo ela brincar com meus carrinhos. Às vezes. Marcelo me colocou gentilmente no sofá e encostou o ouvido na minha barriga. Ainda é uma sementinha, não dá para ouvir nada. Mas ele riu como um menino. Oi, o papai está aqui. Comporte-se bem. Não incomode a mamãe. Lucas imediatamente se aninhou ao lado. Bebê, quando você crescer, eu vou te ensinar tudo e te proteger. Ninguém vai te machucar. A felicidade encheu a sala, até o teto. A Grazi foi tranquila. Marcelo e Lucas me cercaram de tanto cuidado que, simplesmente, não havia tempo para preocupações. Na 20ª semana, fui sozinha para o ultrassom de rotina. Marcelo estava preso em uma reunião. O médico disse, é uma menina, saudável, tudo em ordem. Saí pelo saguão do hospital e parei. Perto de um esfregão estava um homem de uniforme azul de limpeza, magro, curvado, com cabelos grisalhos e um cansaço impregnado na pele. Quando ele levantou a cabeça para torcer o esfregão, nossos olhares se encontraram. Ricardo. Ele trabalhava como faxineiro naquele hospital. Ele me viu uma mulher bonita, feliz, grávida, bem vestida e ficou petrificado. O esfregão caiu com um baque. Olhamo-nos por alguns segundos. Em seus olhos, surpresa, vergonha, um arrependimento tardio e amargo. Ele moveu os lábios, tentando dizer algo, mas a mão, enegrecida e trêmula, subiu até a metade do caminho e caiu novamente. Ele mesmo entendeu. Não havia mais nada a dizer. Não desviei o olhar. Sem zombaria, sem pena. Com a calma que vem quando o passado é deixado para trás, para sempre. Aquele homem morreu para mim há muito tempo. Apenas assenti levemente, como se cumprimenta um conhecido casual em um cruzamento, e segui para a saída. Não olhei para trás, mas senti que ele me observava. Que se arrependa. Mas o arrependimento já não mudaria nada. Cada um é responsável por suas escolhas. Eu escolhi a honestidade e o perdão. Ele escolheu a traição e a ganância. É a lei da vida, rigorosa e justa. Outubro na Grande São Paulo era deslumbrante. O ouro das folhas, a luz cor de mel através das árvores, o ar cristalino, o dia que eu nunca esperei para mim. De vestido de noiva branco, caminhei por um caminho coberto de pétalas em direção ao homem que amava. Sem um salão enorme, Marcelo escolheu um restaurante modesto com uma varanda sobre o rio. Apenas para família e amigos próximos. Eu estava em frente ao espelho. O vestido marfim abraçava minha figura. A barriga já estava um pouco arredondada, mas isso não estragava, e sim adicionava uma beleza especial. A porta se abriu. Lucas entrou correndo, com um pequeno smoking e uma gravata borboleta vermelha. Mãe, você tá tão linda, o papai já tá lá. Ele não para de andar de um lado para o outro, com certeza tá nervoso. Eu ri e peguei sua mão. Meu pequeno cavaleiro, você vai levar mamãe até o papai? Claro, anunciou ele solenemente. É o meu trabalho. A música começou. As portas se abriram, o jardim em branco e verde, pétalas na grama. E no final do caminho, Marcelo, de terno cinza. Quando eu e Lucas aparecemos, seu rosto se iluminou. A seriedade se dissolveu, restando apenas amor. Lucas me conduziu solenemente. No altar, ele entregou minha mão a Marcelo e disse seriamente: Papai, cuide da mamãe e da bebê. Se você machucar a mamãe, não te dou mais o robô. Nunca mais. Risos, lágrimas, aplausos. Marcelo afagou sua cabeça. Eu juro, por toda a vida. Na troca de alianças, ele olhou para mim e sua voz tremeu. Helena, obrigado por ter vindo, por ter nos curado, a mim e ao Lucas. Esta aliança não é apenas uma promessa. É a prova do meu amor e da minha gratidão. Eu te amo. Eu o observei colocar o anel em meu dedo e as lágrimas fluíram sozinhas, felizes. Eu também. Obrigada por me dar um lar de verdade e uma família de verdade. Eu te amo.
Sob o céu azul, entre pessoas queridas, nos beijamos, abrimos uma nova e verdadeira página. 3 meses depois, um novo membro chegou à nossa família. Nossa filha nasceu em um dia frio de dezembro, mas trouxe para a mansão um calor que ela nunca conhecera. Ela se parecia com Marcelo, olhos grandes, nariz aquilino, mas as covinhas nas bochechas eram minhas. Quando a médica colocou a menina em meu peito, o homem de ferro Marcelo se virou para a janela e eu o vi enxugar uma lágrima furtivamente. Ele não conseguia decidir pegar lá no colo, com medo de machucá-la. Apenas estendeu o dedo indicador. A mãozinha, os dedos minúsculos, o agarraram com força. Esse aperto não poderia ser quebrado por nada. Nós a chamamos de Sofia. Lucas tornou-se um irmão e assumiu esse papel com toda a seriedade. Ele corria da escola direto para o quarto do bebê. Podia passar horas olhando para a irmãzinha dormindo. Um dia eu o vi sussurrando para ela: Sofia, cresça logo, vou te ensinar a montar Lego e não vou deixar ninguém te machucar, prometo. Em meio aos dias felizes, uma notícia da vida antiga chegou. Uma amiga me contou. A mãe de Ricardo faleceu durante a noite em uma instituição social, sozinha, sem o filho que naquele momento estava trabalhando em outra cidade. Fiquei em silêncio por um momento. Sem prazer na desgraça alheia, sem raiva, apenas um lamento silencioso por uma vida vivida em arrogância e vazio, e que terminou em solidão. Conversei com Marcelo e nós anonimamente transferimos dinheiro para a instituição para que o funeral fosse digno. Marcelo não se opôs, apenas pegou minha mão e a apertou. Naquela noite, acendi uma vela em frente a uma pequena imagem em casa e pedi pela paz de sua alma. Pensei em Ricardo, sozinho, sem mãe, sem família, sem dinheiro, sem futuro. Não há castigo mais pesado no mundo. Fechei a janela, voltei para casa onde a voz de Lucas soava e Sofia balbuciava. Os anos passaram. Sofia já cambaleava com suas perninhas instáveis pelo jardim. Lucas estava na 3ª série, alto, esperto, gentil. A casa estava sempre cheia de risadas, brinquedos e vozes. Marcelo tornou-se conselheiro na empresa, entregando a gestão operacional a seus vice-presidentes. Agora ele usava um avental e cozinhava feijoada. Ensinava Lucas a consertar a bicicleta. E os vizinhos, às vezes, olhavam com surpresa para o famoso empresário rastejando na garagem com uma chave de fenda. Uma noite de fim de semana eu estava sentada à mesa com um manuscrito, terminando meu primeiro livro, chamava-se O Coração de uma Criança. Como ouvir sobre o que passamos com Lucas, sobre as crianças dos orfanatos que eu visitava como voluntária, sobre amor, paciência, compreensão. Do jardim ouvia-se risadas. Sofia corria desajeitadamente de Lucas, que propositalmente não a alcançava. Marcelo saiu com um prato de maçãs fatiadas, colocou-o ao meu lado e sentou-se na cadeira vizinha. Observou as crianças por um longo tempo. Já está avançado? Quase no fim. Falta a conclusão. Ele cobriu minha mão com a sua. Sabe, às vezes penso que tudo isso foi um sonho. Ter te encontrado. Assim, virei-me para ele com um sorriso. Acho que tirei a sorte grande. Encontrei um marido bilionário e ainda ganhei 2 anjos de brinde. Foi o melhor negócio da minha vida. Marcelo riu e me puxou para perto. Quem tirou a sorte grande fui eu. Se não fosse por você, eu e o Lucas ainda estaríamos vivendo na escuridão. Você é o nosso sol. Obrigado. Ele me beijou suavemente. Do jardim, papai, mamãe, venham. Aqui! A Sofia caiu, mas não está chorando. Está rindo. Trocamos um olhar e rimos. Levantamo-nos e fomos. No jantar, a mesa estava cheia de conversas, migalhas, risadas infantis. Feijão, arroz, farofa, salada, comida simples. Mas nela havia tudo o que eu queria proteger por toda a vida. Eu não me tornei uma socialite nem a dona de um império de negócios. Escolhi meu próprio caminho,
tranquilo e verdadeiro. O livro, o voluntariado, os filhos, o marido. Um dia, enquanto eu terminava as últimas páginas, Marcelo saiu para o pátio, onde Lucas chutava uma bola e Sofia cambaleava atrás, com os braços abertos para se equilibrar. Ele sentou-se ao meu lado e disse baixinho: Helena, como é bom estar aqui. Fechei o notebook e me encostei em seu ombro. Céu azul, nuvens brancas, crianças na grama. A vida é como essas nuvens. Às vezes escurece, trovões, tempestade, escuridão. Às vezes clareia. Sol, calor, paz. Passei pela tempestade mais escura e cheguei aqui. Pode haver mais provações pela frente, eu não sei, mas não tenho mais medo, porque ao meu lado há um ombro seguro e no meu coração um amor que ilumina o caminho. O vento virou as páginas do manuscrito. Fechei os olhos. Paz na alma. O passado ficou para trás, para sempre.